Fala galera do Podcast Go, hoje estamos com um incrível convidado aqui, como vocês podem ver, ex-governador Marconi Perillo. A gente já estava combinando esse podcast aqui há algum tempo, hoje deu certo. Agradeço muito o senhor pela presença, né? Aliás, a gente que está presente, a gente veio aqui falar com o governador e é uma honra muito grande ter um convidado do seu calibre aqui no Podcast Go. Olha, fiquei muito feliz com o convite. Um abração à galera toda que está aí acompanhando a gente. Obrigado, André. Obrigado, Samuel. Também está aqui na sonoplastia o Júnior Brandão, Pita, do Portal Palmeiras, ex-vereador Japão. Então, alegria falar com todos e obrigado por terem vindo aqui no escritório falar comigo. Imagina, obrigado, senhor, por ter aceitado o O convite. Podcast Go hoje tá arrasando o quarteirão aí, famoso. Se Deus quiser, né? Se quiser, vamos lá. O pessoal de Palmeiras acompanha muita gente, Cesarina, Indiara, enfim, todo o entorno ali a gente tem um alcance legal e agora a gente já está expandindo, né? Temos convidados sempre muito bons e o senhor é o maior exemplo disso. Quantos seguidores vocês têm já? A gente publica junto com o Palmeiras Mil Grau, que é a minha página lá, né? Só no Palmeiras Mil Grau já tem 20 mil, né? Aí, bom, né? Já temos também agora o Podcast Go, a gente está com 1000 mais ou menos, e aí vai indo. A gente vai repartindo nos nossos Instagrams. O Samuel já tem mais 6, então alcançamos um pouquinho, graças Coisa a boa, Deus. parabéns. Bom, primeira coisa, a gente vai falar aqui com o governador, pessoal. Se você está procurando intriga, briga aqui, você não vai encontrar isso aqui, muito pelo contrário, você vai encontrar um Marconi que você ainda não conhecia aqui, viu? E a primeira coisa que eu quero falar para o senhor, que seria a primeira parte da entrevista, a gente sempre agradece aos nossos patrocinadores e a gente quer agradecer muito o Dodô pelo presente que ele mandou para o senhor aqui hoje, certo? Só que teve um problema. Quando a gente chegou aqui, acho que o Samuel dormiu um pouquinho. Ele acordou assim meio tonto. Gente, eu caí do carro. Eu caí do carro na hora de descer. Eu segurei ele, só que eu não conseguiu segurar a garrafa. E eu quebrei a garrafa. A gente não conseguiu segurar o presente. Dodô mandou aqui pro senhor uma cachaça Horizon, uma cachaça muito boa. E quebrou. Eu quebrei ela, infelizmente. Tá ali do outro lado da rua ali. Não, mas olha, Dodô, eu vou restituir o presente, tá? E a gente manda entregar aqui pro senhor depois. Valeu a intenção do Dodô. Exatamente. O problema é o sono. Esse negócio de ter que passar o dia inteiro e a noite lá em Trindade estudando da nisso. Não, isso aí cansa bastante, viu? Enfim, Dodô, muito obrigado aí pelo apoio de sempre. Dodô, a distribuidora do Dodô é topzera, pessoal. Funciona aí sexta, sábado, domingo, 24 horas por dia. E ele tá Dodô, sempre presente com a gente, né? Tá sempre presente desde o começo, então a gente agradece demais. E o governador vai receber sim o presente, né, Samuel? Vai receber. Eu vou restituir esse presente. Obrigado pela atenção. É isso aí, vamos lá. Quero começar sabendo onde que o senhor estudou lá em Palmeiras. O senhor é de Palmeiras de Goiás, todo mundo sabe que o senhor é de lá, né? Mas as pessoas não conhecem essa história do Marconi lá, menino, né? Do Marconi jogando bola, onde que o senhor estudou, quem que são os seus companheiros lá desde cedo. Se o senhor puder falar um pouquinho dessa fase da sua vida, vai ser muito bom. Bom, meus avós estão todos enterrados em Palmeiras, os pais do meu pai, os pais da minha mãe, alguns tios, meus pais nasceram em Palmeiras e eu cresci em Palmeiras. Só não nasci lá porque à época minha mãe veio a Goiânia para dar luz, mas 2 dias eu já estava lá e estava É de lá. Inclusive na minha certidão de nascimento eu coloco como natural de Palmeiras de Goiás. Eu tenho um amor incrível por Palmeiras e acho que pode ter palmeirense que goste mais de Palmeiras do que eu. Igual, mais não tem. Mas eu estudava na escola paroquial. A escola paroquial é onde era o supermercado Meia Ponte, hoje Jaime, né? Tinha uma escola de freiras da Igreja Católica, que era muito boa. E do prézinho, naquela época tinha o pré, até a 4ª série primária eu estudei lá. Eu morava pertinho ali, a escola ficava de frente onde é o Banco do Brasil hoje, no fundo da igreja. E lá já foi cemitério, quando o primeiro cemitério de Palmeiras foi nesse lugar, lá onde foi a paroquial. Depois é que mudou para aquele outro lugar, lá no Bariloche, né? Onde está o São João Batista, né? Sim, que é São João Batista. Mas o que eu fazia? Todo dia cedo,
6 da manhã, a gente ia lá na rua Padre Rosa, comprar o pão na padaria. Um dia era eu, outro dia meu irmão. E aí a gente trazia para comer em casa e andávamos eram 2 quarteirões só. Eu morava na Capitão Machado e era só subir, na verdade, a rua ali, perto do centro do salão paroquial, e já chegava na escola. Foi um tempo muito bom, a gente tinha tempo para estudar, para brincar de bola no meio da rua, não tinha asfalto, era cascalho, por isso quando a gente caía lá, escorregava, a cabeça jogava bolinha de gude, figurinha, fazia tudo que menino gosta de fazer na cidade do interior, finca, vôlei, ia para o Rio nadar. Eu saía de casa, de Palmeiras, ia lá no Capivarizinho, de bicicleta para tomar banho no Rio. Isso aí fazia muitas vezes. A gente chegava mais sujo que ia, porque era uma poeira da poeira, né? Não tinha asfalto ainda, né? Não, o asfalto nós fizemos, né? Quando eu assumi o governo, não sei se foi o primeiro ou o segundo governo, a gente fez o asfalto de Palmeiras a Paraúna, de Palmeiras indo para Paraúna, depois para Palminópolis e para Jandaia. Mas não tinha nada disso, era poeira mesmo. Mas eu estudei, fiz muitas amizades, até hoje os amigos, os colegas da minha época. Depois eu fui estudar o 2º grau, né, que hoje é o ensino médio, lá no colégio estadual. Eu fui da primeira turma do estadual. Ele foi inaugurado em 1969, parece. Em 70 foi quando eu comecei a fazer a 5ª série. Antes ele ficava lá no Presidente Kennedy, onde é ali perto da Goianinha. O 2º grau era lá, nesse colégio, né? Depois mudou para o atual, que hoje é Colégio Militar, e eu fui a primeira turma de 5ª série que estudou lá no Colégio Estadual. Eu tenho muitas recordações, esses amigos que estudaram comigo. Na verdade, a gente estava na mesma sala, todo mundo era da mesma turma. Um dos meus colegas, eu não vou citar vários, mas um deles é o Zé Renner, que hoje é da cooperativa. Da Cicobi. Da Cicobi, que era muito inteligente, né? Sempre foi. Mas assim, tinha colegas que foram meus amigos e são meus amigos de uma vida. Nunca deixamos de ser amigos. Aliás, essa velha guarda lá da minha época, da juventude, são todos meus amigos queridos. Eu faço muito gosto da amizade com eles, porque foi uma infância muito boa. Minha mãe ensinava pra gente que tinha que trabalhar e estudar. Naquela época, menino podia trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com 6 anos, vendendo fruta, vendendo carne. A gente deve comentar, né? Tem até uma história de que o senhor vendia frutas, né? Quando era menino, né? Vendia carne, a gente comprava tudo. O primeiro serviço meu, minha avó me mandou vender mexerica no campo de futebol. Tinha 6 anos de idade. Depois a gente comprava milheiros de banana, comprava tipo 4.000 bananas, punha na garagem de casa para amadurecer, e aí nós mandamos fazer um carrinho, encomendamos um carrinho de pau, aqueles de fazer entrega, eu colocava as bananas dentro e ia vender na rua de Palmeiras. E eu fiz de tudo um pouco lá em Palmeiras, de tudo. Eu trabalhei como balconista de farmácia, trabalhei vendendo picolé, engraxando, trabalhei no cartório do meu tio quando eu já tinha 14 anos, até vir estudar em Goiânia. Uma das razões que me levaram a levar a universidade para Palmeiras, a UEG, foi exatamente isso. Naquela época não tinha como, a gente tinha que sair da cidade para vir para a capital para estudar. Tinha 2, 3 faculdades em Goiás. Quer dizer, a gente levou a UEG para todo lado, porque desde cedo eu percebi a importância de capilarizar o ensino superior nas cidades, para que as famílias continuassem vivendo nas cidades e os filhos pudessem estudar nelas. Né? Então, minha irmã e minha mãe, inclusive, formou na UEG, as duas estudaram lá. A UEG, a expansão da UEG foi um marco para Goiás, né? A minha avó tinha um sonho, que era de levar uma faculdade para Palmeiras, mãe da minha mãe. Minha mãe também tinha esse sonho. E lá em Palmeiras tinha um outro cidadão, que era, além de muitos outros, que era apaixonado, alguns. Um deles era o seu Valico, era apaixonado pela cidade inteira. Outro era o seu Toia, outro era o Zé Miranda. Quer dizer, esses e alguns outros sonhavam com uma faculdade na nossa cidade. E graças a Deus nós conseguimos materializar esse sonho. Inclusive, eu não sei se eu estou enganado, mas parece que teve uma doação, acho que do seu Valico, né? Para uma parte lá de onde foi feita a Universidade de Goiás, né? E eu fiz muita questão de homenagear o seu Valico, quando nós fizemos o Centro Cultural de Palmeiras, com o nome dele, porque ele era
um incentivador da cultura e das artes e da educação. É verdade, ele fez a doação de uma parte do terreno, ou do terreno inteiro, onde a gente fez a UEG. Pois é, então fica nosso agradecimento, não só ali, mas a família dele, né, que está lá. E obrigado, você ajudou muito e tem muita gente hoje que tem uma carreira já. Exatamente. Né? E muita gente que está saindo dali. A universidade hoje cresceu, né? Como toda universidade está crescendo, lá já tem mais cursos, então isso é muito bom. E falando em universidade, o senhor fez um curso de mecânica, foi isso? Engenharia mecânica? Eu comecei aqui em Goiânia, o primeiro vestibular meu foi para Ciências Sociais, Sociologia. Fiz 6 meses, mas assim, eu percebia que o que a minha família queria mesmo é que eu fosse engenheiro. Desde menino, assim. Como eu me saía bem em matemática, eu acabei prestando um vestibular fora daqui, em São Paulo, para Engenharia Industrial Mecânica. Daí fiz 1 ano e meio em São Paulo e voltei, porque estava muito difícil, era difícil arrumar emprego lá. Eu voltei para cá, foi quando eu começo na política. E aí em 85, 81 eu fazia engenharia, em 85 eu prestei um novo vestibular para Direito, na Católica aqui em Goiânia. Passei, fiz uma parte, parei por causa da política. E depois, quando eu era senador, eu voltei a estudar e me formei, graças a Deus. O senhor já formou depois de ter sido governador? Meus irmãos todos se formaram antes. Eu me enveredei na política, não tinha tempo para nada. Fui 2 vezes governador, aí me elegi senador, me matriculei. E durante 3 anos e pouco, eu terminei o curso de Direito que eu já tinha começado muitos anos antes. E acabei realizando um sonho da minha mãe, que queria que todos os filhos tivessem um diploma. Não, isso é muito bacana. E assim, e como foi que surgiu, o senhor estava lá fazendo o curso e tal, e eu disse, não, eu vou nessa carreira política, vou ingressar na política. Como que isso surgiu? Quando eu vim para Goiânia, eu fui morar na casa de tios, né? Tio Jorge, tia Conceição. E eu tinha tenho um primo que é cantor, Fernando Pirillo, e eu morava na casa dele, dormia no mesmo quarto que ele. E ele sempre foi um cara muito culto, bom arranjador, bom compositor, mas muito invocado com política, sempre gostou muito de política. Ele que começou a falar na minha cabeça, eu tinha 15 anos, negócio de política. E depois, quando eu presto vestibular aqui na Federal, eu fui para uma área de Ciências Sociais, que é o ICHE, que é só política, né? E aí eu me influenciei muito nessa época com política, por ele e por estar num ambiente que era muito politizado na época. Quando eu fui para São Paulo estudar, eu fazia outra coisa, não sei, queria saber notícias, e acabei acompanhando a campanha, a primeira campanha depois da redemocratização, lá em São Paulo. Na época eu era Montoro do Roxo, apoiava o Montoro para valer, 1982. Eu peguei um ônibus lá em São Paulo, num sábado, saí de lá, vim aqui, parei na rodoviária Goiânia, peguei outro ônibus, fui para Palmeiras para votar em 82 no Íris, porque era a primeira eleição depois da redemocratização. E aí, no domingo, eu voltei para Goiânia, voltei para Goiânia, peguei uma carona, peguei um ônibus à noite no domingo e voltei para São Paulo, porque a minha escola era à noite. Então, isso... O senhor veio só para votar? Só para votar. E era assim, isso é uma coisa meio que nata, né? Parece que é um germezinho que vem na veia e você passa a gostar. Mas antes disso, antes de vir para Goiânia, eu ia a todas as inaugurações de grupo escolar, aquela grupo de obras, o prefeito Hélio Arantes, o prefeito Orlando Ferreira e outros, o professor Adelino. Quer dizer, eu participava de tudo e adorava ir aos comícios. Eu era menino. Já tinha aquele interesse. Tinha comício de um lado, da arena do MDB, eu ia assistir inteirinha, do início ao fim. Até os últimos oradores assistia tudo. Então, na verdade, havia já um interesse. O senhor já nasceu com isso? Já nasci com isso. Quando chegava alguma autoridade de Palmeiras, sobrevoava o avião, o carro ia buscar, eu pegava a bicicletinha, corria lá para ver quem que era, dava notícia de tudo, sabia de tudo. Todo mundo chegava lá, eu sabia. Às vezes, política de carro, eu já dava um jeito de ir lá para saber o que estava conversando. Eu sempre fui muito interessado nisso e fui sempre muito interessado nos assuntos da minha cidade. Inclusive, essa eu acho que é uma grande diferença hoje para o Palmeiras.
o senhor ser de Palmeiras, né, e Palmeiras antes do Marconi e Palmeiras depois. Né? Então, Palmeiras teve bons prefeitos, né, desde sempre teve pessoas muito importantes, mas o senhor é um nome à parte, o senhor é um nome, eu acho que hoje, na política de Palmeiras, seria o maior nome. Né? O que o senhor fez por Palmeiras é indiscutível. Né? A pessoa pode ser seu aliado ou adversário, não tem como negar o que o senhor fez para lá. Como que o senhor sente, qual que é o seu sentimento com Palmeiras, para Palmeiras, por já ter feito tanto, e eu acredito que ainda tem vontade de fazer mais, né? Olha, eu sou o filho que procurou fazer justiça à sua terra natal. Se eu não fizesse para lá, eu ia fazer para onde? Graças a Deus, eu fiz e trabalhei muito por todo o estado, por todas as cidades. Sim, com certeza. Se você for ver as obras que nós fizemos em Goiânia, é uma coisa impressionante. Todas as áreas, né? Obras gigantescas aqui em Goiânia, como o sistema de saneamento de água tratada, Mauro Borges, João Leite, estação de esgoto, novo estádio olímpico, todas as pistas duplicadas para Goiânia, obras, centro cultural, novo centro administrativo, são obras monumentais. Mas eu procurei aproveitar o meu tempo como governador e fazer. Eu não fiquei procurando querela, briga com ninguém, eu fui à luta. Mas não foi só como governador que eu trabalhei aqui em Palmeiras. Quando o Santilo foi governador, eu fui secretário dele. Naquela época, o ex-prefeito Sebastião Ramos, o vice-prefeito, assumiu a prefeitura no lugar do Valtor. E naquela época eu já levei para Palmeiras 60 mil metros quadrados de asfalto. Ali onde é o São João, em outros lugares, a gente asfaltou tudo. E aí eu fui deputado estadual, continuei trabalhando, deputado federal, continuei trabalhando. Aquele pronto-socorro, que hoje é o Hospital Municipal, Marconi Perillo, quando eu era deputado federal, eu ajudei o Engel, que era prefeito, a equipar reformar, equipar aquele pronto-socorro onde era rodoviário. Então, depois o Hernani era prefeito, eu ajudei a melhorar mais ainda, ampliar mais ainda aquele pronto-socorro. Então, não foi só como governador, eu desde sempre, como deputado federal, eu consegui dinheiro demais para ajudar a asfaltar Palmeiras, ajudar o Engel a asfaltar Palmeiras, depois com o Hernani, com o Alberani, eu fiz o que eu pude. E agora eu fiquei pouco tempo com o Vandovito, mas também procurei ajudar da melhor maneira que eu pude. Eu tenho amor a Palmeiras, a minha cidade, aos meus conterrâneos. E assim, trabalhei duro, e vocês sabem, para que a cidade tivesse tudo. A primeira coisa que o Palmeiras precisava, bacana, né? a primeira coisa que o Palmeiras precisava era de ter emprego. E aí eu aqui faço uma parênteses para dizer que os prefeitos me ajudaram muito. Sobretudo naquele começo, o Hernani me ajudou demais a ir atrás. Não adianta só o governador autorizar, tem que ir atrás. Mesma coisa com o Alberani. Mas o que nós levamos para Palmeiras não são milhões. As indústrias, as estradas, o saneamento básico, a nova captação do Rio dos Bois de água, que resolveu o problema de água, esgoto na cidade, aeroporto, fórum, faculdade, enfim, centro cultural, asfalto nos bairros todos. Isso representa investimento de mais de 10 bilhões de reais em Palmeiras, durante os meus governos e durante todo o meu trabalho. A primeira grande luta minha em Palmeiras foi não deixar fechar a Caixa Econômica Federal. Por 3 vezes nós conseguimos reverter o fechamento da Caixa. Porque Palmeiras só tinha 3 bancos, era a Caixa, o BEG e o Banco Brasil. E a situação ficou tão ruim quando a gente perdeu a fábrica de cimento para a Cesarina, com a emancipação cesarina, que não tinha emprego e não tinha renda. A cidade não tinha renda. O que dava renda para Palmeiras. E aí a gente fez um trabalho muito grande para não deixar a Caixa fechar. Porque imagina, só tinha 3 bancos, ainda fechava um, era uma desmoralização para todos nós. E eu fiz uma luta grande. Foi o primeiro trabalho para valer que eu fiz, além de asfalto, de outras coisas que eu ajudei a levar. Mas naquela época, quando eu era deputado estadual, a gente fez isso. Moradia a gente fez demais também, vários bairros, né? Palmeiras foram levados, Tempo Novo, Maria Pires, Perillo e outros foram levados, né, durante os nossos governos, o nosso trabalho. Eu foquei demais o ser humano. Como é que você foca o ser humano? Com programas sociais, Banco do Povo, Bolsa Universitária, Salário Escola, Renda Cidadã,
o Criança Cidadã e principalmente com emprego. Emprego é fundamental para emancipar as pessoas, né? Mas eu procurei cuidar de todas as áreas, das escolas, da UEG, da cultura, da saúde, e lá atrás ajudando a trazer a viabilizar o pronto-socorro, que hoje é o Hospital Municipal, né? E depois, já no meu último governo, último governo, eu fiz um trabalho enorme para ajudar a prefeitura a viabilizar os recursos para a construção do hospital regional. Eu, por exemplo, sempre fui muito amigo do ministro Ricardo Barros e era muito ligado ao senador Wilder. Nós nos juntamos para conseguir essa verba que viabilizou a construção do hospital. Foi um trabalho meu como governador e do senador Wilder. Afinal de contas, um governador tem muita força com o governo federal. O presidente era o Temer. Eu fui até ao Temer para pedir a ele o dinheiro. Então, passou pelas minhas mãos. E foi num governo, na transferência da capital para Palmeiras, não sei se foi 16 ou 17, que eu levei o ministro Ricardo Barros a Palmeiras, foi quando ele assinou o convênio e liberou os recursos para fazer o hospital. Eu até pediria a vocês, se possível, que buscassem a reportagem naquela época e pusessem nesse podcast para as pessoas, porque hoje a gente vê lá... Foi tudo televisionado. Hoje a gente vê alguns movimentos levianos, algumas maldades. O Marconi está atrapalhando. Atrapalhando não fui eu que levei, eu que ajudei a levar, como meu prestígio de governador. Naquela época, eu levei os 3 poderes para Palmeiras. A desembargadora Beatriz era vice-presidente do Tribunal de Justiça, estava como presidente. O Zé Witt era o presidente da Assembleia e eu, governador do Estado. Nessa cerimônia que a gente viabilizou a construção do Hospital Regional de Palmeiras. Depois eu levei o prefeito, quando Vitor, a Brasília, para falar com o ex-ministro Ricardo Barros, para ver se ele conseguia, inclusive, ajuda para os equipamentos. Eu nunca me recusei a ajudar a minha cidade em todas as áreas. Por uma questão de justiça, deveriam lembrar que quem ajudou a viabilizar esse hospital, a construção desse hospital, fui eu. Porque todos os recursos saíram do Ministério da Saúde para a construção, para chegar onde está chegando. Né? É algo muito importante. Assim, a gente vê muita questão política influindo na realidade das coisas. Né? Porque hoje a pessoa está aqui de um lado, aí tá bom, é amigo, foi bom, valeu demais. Hoje aí amanhã está do outro, já não é bom mais. E eu acho que não é bem por aí. A gente tem que visar o benefício que isso traz para as pessoas, para a população. E, gente, aquele hospital ali para Palmeiras, você que não é de Palmeiras, que está assistindo a gente, Palmeiras até então não tinha um hospital propriamente dito, né, governador? A gente tinha um pronto-socorro, ele já era equipado e tudo, a gente não tinha um hospital. Agora nós temos 2, né? Temos o Hospital Municipal, Marconi Perillo, inclusive é o nome do senhor, e tem esse regional, que é um mega hospital, né? Que foi levado para Palmeiras por meio do governador, né, e também do senador Wilder Moraes e do ministro Ricardo Barros. Isso é uma obra gigantesca, uma obra de 16 milhões de reais por recurso, né? Eu não sei se foi 16 ou 18, quer dizer, era muito dinheiro e a gente conseguiu integralmente esses recursos sem contrapartida, para fazer. E assim, se vocês botarem a reportagem da época, vocês vão ver todos me elogiando, agradecendo ao ministro, o ministro dizendo que estava lá por minha causa. Então, assim, eu fiz tudo que eu pude para ajudar a cidade em todas as áreas. Né? Agora, o que a gente vê muito em política é covardia. Tem gente que é muito covarde, muito maldoso, tenta jogar as pessoas contra a gente por conta de questões políticas. Isso não deveria acontecer. Se tem uma coisa que eu prezo na vida, é a gratidão, é a lealdade. Eu aprendi com os meus pais a ser grato, a ser leal, a ser justo, né? E jamais ser covarde com os meus amigos. Eu nunca fiquei mudando de lado. Eu tenho os meus amigos, e assim, amigos e companheiros a gente leva para sempre, para a vida. Então, assim, hoje, inclusive, eu vejo que tem uma certa polêmica lá, negócio de verba de hospital, e eu estou me lembrando que o prefeito, quando ele aderiu ao Caiado, ele disse que estava aderindo, que o dinheiro já estava na conta da prefeitura para equipar o hospital. Acho que 10, 12 ou 13 milhões. Agora já não está mais na conta, quer dizer, a gente não sabe o que de fato está acontecendo. Mas uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte: prefeitura, governo tem que ser fiscalizado. Os partidos têm o papel de fiscalizar o bom uso do dinheiro público. Não é gasta de qualquer jeito. Quantas vezes eu fui fiscalizado
Todas as obras que eu fiz em Palmeiras e no estado inteiro foram fiscalizadas. E eu não tenho problema nenhum nas minhas contas, porque a gente fez de acordo com a lei mesmo, a gente fez com a economia. Não há uma conta minha rejeitada. Todas foram aprovadas. Então, a gente tem que conviver na democracia com o contraditório, e os governos foram feitos para serem fiscalizados. Os atos dos homens públicos devem ser fiscalizados. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que é muito importante essa parte aqui, viu, pessoal? O governador está falando sobre algo que saiu, né? Saiu uma conversa lá em Palmeiras sobre uma denúncia que foi feita no Ministério Público, e o intuito foi realmente esse, de fiscalização. Né? Claro, quem não deve não teme. Eu fui governador 4 vezes, nunca temi qualquer fiscalização nos meus governos. Isso é natural. É o papel do poder público fiscalizar os outros poderes, né? Fica por essa conversa fiada, essa covardia toda. Não. Eu tive obras minhas que ficaram paradas porque estavam sendo fiscalizadas. Uma vez, se não tem problema nenhum. Agora, de novo, eu lamento que algumas pessoas sejam covardes em relação a mim, ao que eu fiz pela minha terra, pela nossa cidade. Não adianta querer desmerecer o meu trabalho. Eu não trabalhei para uma área só, a gente trabalhou para levar os órgãos regionais para Palmeiras. Palmeiras não tinha subsecretaria de educação, não tinha saneamento regional, a gente levou todas as regionais. Eu fiz tudo para que Palmeiras virasse uma cidade grande. Quantas indústrias nós levamos para lá que geram hoje mais de 10 mil empregos, diretos e indiretos para a cidade. Quer dizer, eu acho que se tem uma pessoa que cumpriu direitinho o seu papel de bom filho da terra, eu acho que fui eu. Eu não desperdicei meu tempo. Não poupou esforço. Eu faltava adivinhar o que Palmeiras estava precisando para poder ajudar os meus irmãos, os meus conterrâneos. Mais de 1000 casas, 300 do governo Hernando, 740 do governo parcerias, do governo do estado. Você vê, não tem coisa mais digna para uma família do que uma casa, um teto para morar. A gente levou mais de 1000 casas, tem um conjunto lá que a gente comprou também. Então, eu me sinto tão feliz porque eu jamais imaginava chegar à idade que eu estou chegando, tendo feito tantas coisas para Goiás e tendo feito tantas coisas para a minha cidade. Eu procurei valorizar, procurei qualificar a nossa terra. Hoje, Palmeiras exporta para mais de 100 países no mundo inteiro. O made in Palmeiras, no Brasil, é Palmeiras de Goiás, carne, aves, tanta coisa que a gente conseguiu viabilizar, e a nossa cidade é uma cidade hoje internacional. É um dos municípios que mais exportam para o mundo inteiro. É uma vitrine. Dentro do Brasil é uma vitrine, né? Exatamente. Verdade. Bom. Como parte da comemoração, o governador Marconi Perillo transferiu simbolicamente a capital do estado aqui para Palmeiras de Goiás. E também deu início à edição de número 55 do programa Governo Junto de Você. O Parque de Exposições Agropecuárias do município ficou pequeno para tanta gente. Era só pegar a senha e aproveitar os mais de 100 serviços oferecidos. Tudo de graça e na maior agilidade. Mas não foi só isso. Marconi, em parceria com o ministro da Saúde, que também veio para as comemorações, vai construir o primeiro hospital da cidade. Uma ação importante do governo federal em apoiar a boa gestão de saúde que faz o governador Perillo, com o Conecta SUS, com investimentos sólidos no setor de saúde. Só encerrando esse assunto aqui, agora eu quero passar para um outro assunto um pouco mais pessoal. Eu sei que o senhor fez uma música para Palmeiras, né? Isso é verdade? O senhor fez essa música? Eu ajudei. Ajudou. O Fernando, meu primo, fez uma homenagem a Palmeiras. O cantor, né? O cantor. Ele e o letrista, acho que foi o Chaú. E aí eles me chamaram para ajudar numa estrofe. E eu coloquei aquela estrofe que fala: Palmeiras, cresci menino, te guardo no coração. Uma coisa assim, porque tem tudo a ver com a minha história mesmo, né? Eu sempre guardei Palmeiras no coração. Tanto é que até hoje eu voto em Palmeiras e vou continuar. Toda eleição eu faço o meu dever cívico de ir lá em Palmeiras votar. Eu sempre valorizei a minha terra e podem até ter algum tipo de restrição a mim, mas eu nunca vou deixar de amar a minha terra. E eu sei que a maioria esmagadora do povo de Palmeiras reconhece o esforço, o trabalho, a dedicação
nossa, durante os nossos governos, por nossa terra. Inclusive, o senhor lembra dessa música? O senhor lembra a letra dela? Palmeiras de Goiás, me leva e me traz. Me leva O senhor podia cantar um pouquinho Não, pra gente, né? Se tem uma coisa que eu não aprendi na vida, foi ser cantar. Não puxou o primo? Tá certo. Agora eu quero fazer uma outra pergunta aqui pro senhor, que eu acho que tem muita gente que quer saber disso, né? Sobre um futuro, não agora, porque agora a gente sabe que o senhor é pré-candidato ao governo do estado, mas daqui uns anos, daqui 8 anos ou 12, não sei, quando o senhor for encerrar a sua carreira, ou talvez antes, o senhor tem vontade de ser prefeito de Palmeiras? Olha, tenho vontade, seria uma honra para mim ser prefeito da minha terra. Seria uma honra muito grande. Nós tivemos bons prefeitos, como vocês bem lembraram. Ano passado a gente perdeu três prefeitos amigos, né? O senhor Adelino, o Wilson e o Balton. Mais recentemente tivemos bons prefeitos. E assim, eu comecei a gostar de política com Orlando Ferreira, com Hélio Arantes, com o Rui, com o Titamar, que na época foi vice-prefeito do seu Orlando Ferreira. Então, se um dia eu tivesse essa oportunidade, eu me sentiria extremamente honrado. Quem é que não gostaria de ser prefeito de uma terra boa como Palmeiras? É verdade. Porque é o seguinte, a gente sabe que o Íris encerrou a carreira dele aqui em Goiânia, né? E era a terra que ele amava, a terra que ele... O Íris adorava Goiânia. E ele, até o final da vida, ele foi prefeito aqui em Goiânia, né? E eu vejo que ele ficou muito realizado pelo que ele fez em Goiânia. E eu acho que a Goiânia do Marconi Perillo é Palmeiras de Goiás. Né? Então, se um dia o senhor for prefeito lá, eu acho que o povo vai ficar muito satisfeito ainda. Vamos ver o que Deus reserva pra gente, né? Tá certo. Agora vamos jogar um pouquinho mais para a atualidade. Né? O senhor hoje é pré-candidato ao governo do estado de Goiás. As convenções do PSDB vão ser no dia 5. É isso mesmo, né? Nós marcamos para o dia 5, que é o último prazo para as convenções. Nesse meio tempo, nós estamos conversando com outros partidos para ver que tipo de aliança a gente consegue fazer. Porque a gente não pode ir para uma eleição sozinho, tem que ter mais gente, né? Mais partidos. Geralmente a gente, quando tem um projeto para ser vitorioso, a gente tem que fazer um somatório. E foi o que eu disse quando, na semana passada, mais de 5 mil presentes aqui em Goiânia votaram para que eu fosse pré-candidato a governador. Eu disse bem claro, olha, eu preciso de tempo, de liberdade, para buscar alianças que me ajudem a viabilizar um projeto tão grandioso, tão difícil também, que é o de ser governador. Eu já tive a honra de ser governador 4 vezes, fiz o que eu pude para realizar em todas as áreas, principalmente na área do social. Fui um governador humanista, uma pessoa que quis fazer pelas pessoas, e isso me motiva, fazer pelas pessoas que estão sofrendo, que não têm o que comer, que não têm emprego, que não têm acesso à saúde, que não têm cirurgia letiva, enfim. Fazer é uma coisa que me enche de alegria, de emoção e de prazer. Então, se até o dia 5 nós tivermos as condições para enfrentar um projeto, nós vamos apresentar um bom projeto de governo para Goiás mais uma vez. E é claro, Palmeiras vai ser muito prestigiada, muito privilegiada. Tá certo. Não só Palmeiras, como o estado todo. O estado todo, né? É claro. E qual seria o maior desafio hoje? Por exemplo, o senhor chega no dia 2 de outubro, ou depois no dia, acho que o segundo turno é dia 28? 29. E aí o senhor vai e ganha a eleição, certo? Qual seria o maior desafio hoje que o senhor vê em Goiás? Tem muitas lacunas que a gente precisa resolver imediatamente. O governo retirou muitos incentivos para a industrialização, ou reduziu, e com isso parou. A industrialização parou em Goiás, as pessoas não estão investindo, e com isso, é claro que diminuiu o ritmo dos empregos. Esse é um desafio. Outro desafio, dar condições para que as pessoas, depois da pandemia, possam reabrir seus negócios. Muita gente quebrou. Então tem que ter crédito para que as pessoas, principalmente pequenos, possam viabilizar seus negócios, seu ganha-pão, da sua família, né?
A outra coisa, na área do serviço público, hoje é uma defasagem enorme. Cerca de 6 mil policiais militares se aposentaram desde que eu saí do governo para cá, porque o governo tirou equivocadamente a gratificação de permanência, o abono de permanência para quem se aposentava e ficava mais um tempo na corporação. A gente vai ter que fazer concurso para mais ou menos 10 mil policiais, entre militares, civis, bombeiros, polícia prisional, polícia técnico-científica. A educação, agora foi anunciado um concurso que é insuficiente. A educação precisa fazer concurso para pelo menos 10 mil novos professores ingressarem imediatamente no serviço público. A gente tem que resolver esse problema das filas nas cirurgias eletivas, das macas nos corredores dos hospitais. Na minha época, com os grandes hospitais que eu fiz, a gente conseguiu resolver isso. De repente, voltou tudo a ser como era antes, né? Então, é preciso fazer um mutirão comprando vagas nos hospitais particulares para zerar a fila de cirurgias eletivas. Precisa também comprar vagas para a gente reduzir, acabar com esse problema das macas nos corredores dos hospitais, com as pessoas sofrendo tanto. Um outro programa que eu quero criar é o programa de terceira faixa. A gente duplicou muitas rodovias. Eu ajudei a viabilizar a duplicação de federais, como essa que passa perto de Palmeiras, para Rio Verde, Jataí, mas a gente fez também as estaduais. Hoje, além da necessidade de algumas duplicações, como por exemplo Trindade a São Luís de Montes Belos, ou continuar na direção de Catalão, a gente vai ter que ter um programa robusto para a construção de terceiras faixas, onde existem pedaços perigosos nas estradas, fazer a terceira pista, para primeiro resolver o problema de tráfego, e segundo, segurança, né? Então, são muitos os desafios, a gente tem que ter um programa robusto para a construção de casas. Fizemos muita coisa na minha época, ainda tem muita coisa para fazer, cheque moradia, cheque reforma, parceria com as prefeituras. Hoje, numa cidade grande, fala em 50 casas, não tem cabimento. A gente fazia, na época minha, eram milhares de casas. Ampliar as obras de saneamento básico. Eu peguei o governo com menos de 30% de população atendida com esgoto, deixei com mais de 60%, mas é preciso andar mais, ir mais para frente, né? E uma coisa que precisa ser resolvida imediatamente é a questão da UEG. Eu coloquei 2% do orçamento do Estado para a UEG, para ter mais cursos, como o de Direito, eu levei para Palmeiras, na área de Biomedicina, na área de Engenharias, Ciências Humanas, e o governador atual tirou o dinheiro da UEG, esses 2% da UEG. Com isso, a UEG praticamente acabou, quase fechou as portas. Quer dizer, a UEG é a universidade dos goianos, é a universidade dos filhos dos trabalhadores, ela precisa voltar a ser o que era para dar oportunidade. É a educação, o diploma que gera oportunidades. E um programa robusto também para os jovens, os adolescentes. Tem que trabalhar fortemente tecnologia, ensinar os jovens de hoje a trabalharem no mundo digital, a se prepararem para a competição nesse mundo virtual, nesse mundo digital, com tamanha complexidade depois das inovações tecnológicas todas na área da tecnologia de comunicação, na área quer dizer, os empregos hoje melhores, os mais qualificados, todos dependem de qualificação. Então, talvez o maior desafio seja preparar os jovens para o futuro. É verdade, isso é fundamental em qualquer... Eu falo não é só Goiás, não é só no Brasil inteiro. E que bom que o senhor tem essa visão. Né? Tem muita gente que não tem, isso é excelente. A educação é a base, né, de uma boa estrutura em tudo, né? Tudo, tanto para toda a infraestrutura do país em si. A gente precisa de uma boa educação. A gente tem que pensar o ex-prefeito de Nova York, o Michael Blooming, disse quando estava saindo do governo, perguntaram para ele o que você acha que um bom governante tem que fazer. Qual é o legado? Ele disse, olha, a gente tem que olhar como é que era a educação no estado, na cidade, quando ele entrou e quando ele saiu. Eu peguei a educação em Goiás em 16º lugar no Brasil, nos estados brasileiros. Deixei em primeiro lugar. Desde 2013 que Goiás passou a ser o primeiro lugar no IDEB, na educação brasileira. Legal, não sabia disso. Eu também não sabia disso. Pode pegar o ranking do MEC. Show de bola. Agora, mudando um pouquinho aqui o tema novamente, a gente já está
encaminhando para o final aqui, que está acabando nosso tempo. Eu conheço o senhor tem muito tempo. O senhor não sabe disso. Eu acho que foi em 99, eu era criança ainda, molequinho. O senhor esteve lá em Santa Helena de Goiás. O senhor estava, o seu vice era o Alcides Rodrigues, né? O Alcides é até meu parente. E aí vocês estavam lá no colégio Rafael Nascimento. E aí eu fui lá, cumprimentei o senhor, né? O senhor estava cumprimentando todo mundo, né? E as crianças também. E aí eu cheguei lá, falei assim pro senhor, governador, eu ainda vou ser governador de Goiás. E o senhor falou assim, você vai ser? Aí eu já fui saindo, né? O senhor, não, vem cá, me fala seu nome aqui, que eu quero saber seu nome, que eu vou votar em você, né? Então eu... Só se candidatada. Né? Então, não, hoje ainda não, né? Hoje o senhor tá lá, mas daqui a um tempo o senhor ainda vai ouvir falar de mim, se Deus quiser. Né? Chega lá. Boa lembrança, eu me lembro muito dessa ida lá no Rafael Nascimento, na escola estadual, né? Com o ex-governador Alcides, que era meu vice na época. Sim. O pessoal foi uma época muito boa. Então é isso, então. Eu quero agradecer muito, senhor, a participação aqui no podcast. A gente fica muito grato mesmo a toda a equipe aqui também que recebeu a gente muito bem. A gente quer pedir desculpas a você que está aí do outro lado. Hoje a configuração do podcast mudou um pouquinho, né? A gente teve um probleminha técnico aqui, mas eu imagino que vocês ainda vão ver, vão gostar assim, vai ficar legal, tá certo? Então, obrigado, senhor, por participar aqui, foi muito legal. E sempre que o senhor quiser retornar, as portas estão abertas para o senhor, para a sua equipe, para todo mundo, tá certo? Obrigado, André. Obrigado, Samuel. Estamos felizes de conversar com vocês, inteligentes, bem formados, né? Ou formados, ou estão estudando, como é o seu caso de novo. E tá com Pita aqui, foi muito bacana ter esse bate-papo e a oportunidade de falar com tantos conterrâneos, com tantas pessoas da nossa região, Cesarino, Igiara, Palminópolis, Campestre, Varjão, Paraúna, essa região toda, né? Temos bons amigos, em todos esses lugares ao redor. Quero deixar um abraço à galera toda aí e dizer para vocês que eu também continuo à disposição. Quando tiverem algum tema importante para o Estado e para Palmeiras, contem comigo. Tá certo. Com certeza, obrigado. Assim. Abração para vocês. Pessoal, valeu, muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu, Marconi. Encerrar. Tira uma foto ali. Vamos tirar uma foto aqui para colocar.